A motociata de ontem do Bolsonaro deu uma brochada, no que não é surpreendente se envolver Bolsonaro e bolsonaristas. Aqui, brincadeiras à parte, de fato, foi um fiasco a motociata de ontem, um fracasso, como você queira chamar. Talvez os kits do exército não chegaram para os bolsonaristas e eles não estavam animados para poder ali andar de motoquinha com o presidente da república. Só que mesmo com esse fracasso, nós conseguimos tirar algumas informações interessantes que vale a pena serem comentadas. E é claro que eu quero comentar tudo com você, mas eu não sou tão incrível quanto você é. Então algum ponto pode ter faltado e você vai colocar nos comentários se eu deixei de falar alguma coisa sobre as motocicletas do Bolsonaro, e também você vai colocar aqui se você concorda que foi, se for um fracasso, se não foi, coloque nos comentários, é muito importante, e o seu like também. Primeiro, vamos falar sobre os números dessa motociata para endossar essa minha análise, essa minha fala sobre o evento de ontem ter sido um fracasso. Nós tivemos aí aproximadamente 50% a menos de motinhas andando ontem na Avenida dos Bandeirantes, salvo me engano, entre São Paulo e Americana. Eu particularmente sou péssimo para nome de rua, nome de estrada, nome de bairro, ainda mais agora com o GPS eu coloco lá e vou, entendeu? Até o pessoal fala, você não sabe onde fica a rua tal, cara, não sei, tem um GPS, eu não sei, então pode ser Avenida Bandeirantes, agora não interessa, só na estrada de São Paulo. Segundo informações da imprensa, foram aproximadamente 50% a menos. Na última motociata, nós tivemos 6 mil motos e nessa aí umas aproximadamente 3.500 motos. Um pouco menos ali de 50% a menos do que a última vez. E isso traz algumas informações muito interessantes. Primeiro, Bolsonaro não tem mais o mesmo poder de mobilização que ele tinha no passado. Isso está ficando cada vez mais óbvio. Seria normal essa queda de pessoas caso ele tivesse fazendo toda semana esses eventos, mas ele não está fazendo isso. Porque nós sabemos que toda vez que você tem um evento muito seguido do outro, há uma queda de público, há uma queda de interesse. Mas não foi o caso dessa vez. A última motociata aconteceu ano passado, fazia muito tempo. Então não era algo que era corriqueiro. Então essa queda de quase 50% impressiona e chama atenção para o Bolsonaro ter perdido seu poder de mobilização. Isso mostra também, pessoal, que não há nenhuma condição para golpes de Estado no nosso país vindas por Bolsonaro. Não tem condição. Eu vi aí, o Vila voltou a falar sobre isso. Gente, o Vila, ele insiste nessa história do golpe, mas não há sentido nisso. Primeiro porque o exército não vai embarcar numa situação como essa. Não vai, porque é completamente old fashion, é démodé, nenhuma nação relevante do Ocidente possui um golpe de Estado. E nós estamos vendo o que está acontecendo com a Rússia. Se houvesse com a Rússia e o outro país lá, que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube, tem que tomar um pouco de cuidado. Se acontecer algo desse tipo no Brasil, um golpe, nós podemos sofrer sanções pesadas e aí não vai adiantar. Uma outra possibilidade para um golpe seria o Bolsonaro ter uma força populacional, popular muito grande para poder pressionar, mas não tem. Você está vendo as motocicletas. Fraco. Então esqueçam essa história de golpe. E o poder de mobilização do Bolsonaro está muito esvaziado. E chama a atenção também, se você está gostando do vídeo, já se inscreva no canal, obviamente isso é importante. E nós temos esse tipo de análise todos os dias aqui na plataforma. E me chama a atenção também a certa fantasia delirante dos bolsonaristas. Eles devem estar muito lá no exército com picanha, aí você mistura picanha com leite condensado, já vai lá na cima gordura, açúcar, depois bota o azulzinho, dilata as veias e aí o fluxo de açúcar e hidrogenados vai para o cérebro e eles ficam pirados. Teve gente ontem no Twitter falando de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas andando lá de moto. Não dá, né? Não passou nem perto disso, 3 mil. Eu fico impressionado, né? Esse milagre da multiplicação, talvez seja na época da Páscoa, né? Estamos multiplicando as coisas. Então vê lá, 3 mil pessoas para 2 milhões. Eu acho que é um número um pouco desproporcional, né? Um pouco desproporcional. Mas vai entender cabeças aí de bolsonaristas. Eles gostam de exagerar em tudo. Mas mesmo ontem dava pra ver, quando o pessoal começou a falar de 2 milhões, 200 mil, teve um que falou 200 mil. Eu comecei a olhar, mas peraí, tá muito espaçado essa situação aí. Tá muito espaçado, tá? Não faz muito sentido. Então desse ponto aí foi um fiasco. Se você tem outras justificativas para o fiasco de Bolsonaro na motocicleta, coloque aí nos comentários porque isso é muito interessante. O outro ponto que é interessante nós analisarmos foi o nome, né?
motociata para Jesus, para Deus, uma coisa assim. Uma alusão religiosa, pegando aí a Sexta-feira Santa, porque ontem foi feriado santo, esse nós estamos passando pelo período mais importante do cristianismo, principalmente para o catolicismo, que é o momento da ressurreição, da crucificação, ressurreição de Cristo. Então há todo um simbolismo dessas motociatas, fazendo, claro, um aceno para as comunidades cristãs que Bolsonaro tem perdido o apoio, sim. Apesar do Bolsonaro ter crescido um pouquinho com relação ao apoio dele perante os católicos, nas comunidades evangélicas a situação do Bolsonaro não está muito legal. Não tá, porque ele está empatado com o Lula. E isso é muito ruim, porque os evangélicos são uma parcela, um segmento importante para as pretensões eleitorais de Bolsonaro no final do ano. Então, um evento desse, que teve como objetivo engajar as pessoas, mostrar força, não deu certo. Então esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto do fiasco do Bolsonaro é que ele sabe que ele não consegue colocar pessoas na rua. O 7 de setembro, lá atrás, mostrou do ano passado. O 7 de setembro, pessoal, muitos estão falando que foi uma tentativa de golpe, coisas do tipo. Não foi. Não foi. O Bolsonaro, naquele 7 de setembro, ele tentou fazer duas coisas. A primeira delas era intimidar o STF, mas não para dar golpe, né? O Bolsonaro colocou as pessoas na rua para intimidar o STF a não prender o Carluccio, porque naquele período os bolsonaristas estavam sendo presos, o Daniel Silveira, aí o Zé Trovão, o Eustáquio, toda aquela galera, e o Bolsonaro estava com medo que o Carluccio fosse preso também, tanto que o Carluccio ligou para o Bolsonaro e falou: "Papai, vão me prender". E o Bolsonaro quis fazer aquela demonstração de força para intimidar o STF a não prender o filho. Esse foi um ponto. O segundo ponto foi testar a popularidade dele também e o poder de mobilização, porque ele só estava fazendo motociatas até aquele momento. Ele falou assim: não, temos que colocar a gente na rua. E era esperado 2 milhões de pessoas na Praça dos Três Poderes em Brasília. Só que o que aconteceu? Não houve essa quantidade de gente. Teve aí um pouco mais de 125 mil. Ou seja, um fiasco. Então o Bolsonaro, ele precisa das motociatas, porque aquele corredor de gente, de moto, passa uma imagem muito forte e muito impactante. Porque quando você pega 3 mil pessoas e coloca juntinho, não, um quarteirão. Mas quando você coloca nas motos e vê todo aquele movimento, as pessoas andando, parecendo de fato um serpentear de uma serpente, você fala: nossa, é impressionante, né? Tanto que tem gente que vê 2 milhões de pessoas. Mas não dá, né? Então ele perde por conta disso. Foi fraco o movimento. Não há impacto visual naquilo. E aí tem uma outra questão mais comportamental agora do Bolsonaro. Porque o presidente, ele resolveu fazer isso em uma das principais rodovias de São Paulo, de acesso e principalmente saída da capital para outras cidades, do interior, enfim. E ele fez isso justamente num dia de feriado, que é movimentadíssimo. E ele não estava nem aí, não estava nem aí. Ele fechou a rodovia, atrapalhando a vida de todo mundo, para poder ali andar de motinha com os motoqueiros, com os motoqueirozinhos. E sabe quanto foi o gasto? 1 milhão. 1 milhão! Para ele andar de motinha para 3 mil. Nem se fosse 10 mil pessoas, beleza, até justificaria, mas 1 milhão para 3 mil pessoas atrapalhou a vida de um monte de gente para fazer esse fiasco. Faça-me o favor, né, Bolsonaro? Faça-me o favor, se você vai atrapalhar a vida das pessoas, pelo menos atrapalhe com algum tipo de espetáculo. Não aquele espetáculo paupérrimo, chinfrim, fiasqueiro, como foi a sua motociata, porque pegou mal, atrapalhou a vida das pessoas, você não conseguiu demonstrar força e você simplesmente demonstrou a piada que você é. Porque foi uma piada o que aconteceu ontem. E revela esse desapreço do Bolsonaro pelas normas, pelas regras, pela sociedade civilizada. Que nós estamos falando já desde 2019. Bolsonaro ele quer destruir tudo, Bolsonaro ele quer destruir as instituições, ele não liga absolutamente pra nada e não ligou mesmo na motociata. Por quê? Ele ter fechado a rodovia só para ele, num dia de feriado, atrapalhando todos, foi de fato mais um fiasco. Aí não podemos dizer que foi um fiasco em termos numéricos, em termos de propaganda, mas foi um fiasco comportamental porque foi muito revelador. O Bolsonaro acreditar que ele está acima de todas as normas, como se as regras não existissem, mostrando que ele quer de fato destruir as instituições republicanas. Foi um fiasco seguindo essa linha de raciocínio.
Eu achei um fiasco por conta desses pontos. Mas claro, os bolsonaristas vão falar que foi um sucesso. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Tem mais algum ponto aí que eu deixei que você gostaria de comentar? Coloque nos comentários. Isso sempre é muito importante para a nossa comunidade de reflexão. Você também pode me seguir nas outras redes sociais. O Twitter é @profileoficial e o Instagram é canal Profiléu, tá? Não confunda. E venha interagir comigo lá também, que é muito divertido.